Olá, buscadores da saúde, queridos participantes do Congresso da Super Saúde. Hoje nós vamos trabalhar com um tema que parece muito simples, mas, na verdade, ele é a base de todas as doenças. E a cura dele é a base de toda a saúde. Hoje nós vamos falar sobre a cura, a remissão completa da obesidade. E para falar sobre esse tema, nada menor que o meu amigo Dayan Siebra, alguém que é fera na internet, alguém que tem milhões de seguidores e alguém que tem muito resultado na cura da obesidade. Obrigado, Dayan, por participar conosco deste congresso. Mais uma vez, tu participou das 3 edições do congresso, e dessa vez, esse tema, para mim, talvez um dos mais importantes. Obesidade tem cura, Dayan? Ô, Ronaldo, muito boa tarde. Não sei se é boa tarde, né? Boa tarde agora. Estou muito feliz de estar aqui com você, com sua audiência. Então, eu fico sempre me lembrando, eu gosto de sentir essa gratidão, né? Essa gratidão de lhe admirar, lhe acompanhar já há muitos anos como seguidor, depois de ter a oportunidade de ter te conhecido e já estar participando desse terceiro evento. Então, eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz, e é um prazer estar aqui com você, com sua audiência, vendo esse programa que ajuda tantas pessoas ao redor do Brasil e do mundo, né? E eu fico feliz de ver uma pessoa, um profissional de saúde, falando de cura, uma palavra tão difícil de ser pronunciada nos dias de hoje, numa medicina baseada em remédio de farmácia, uma medicina baseada em apenas tratamento paliativo, e você ouvir um colega médico falar de cura, eu acho que essa palavra ela traz muita esperança para as pessoas. Então, eu creio que o médico, a função primordial dele, não só o médico, mas o profissional da saúde, é ele colocar esperança no coração das pessoas. É diferente de colocar falsa promessa, mas dizer para as pessoas que é possível sim se curar, que é possível sim viver sem isso, que você não é refém de genética. Então, a obesidade, ela não pertence a você. Eu me preocupo muito quando as pessoas dizem assim, a minha gordura, o meu pânico, a minha hernia de disco, nada disso é seu, né? E eu entendi isso numa sessão de programação neurolinguística, eu sendo paciente, trabalhando um medo de avião que eu tinha. E o cara disse, isso não é seu, está com você, mas não é seu. E realmente é verdade. Então, as coisas ruins não são suas. A obesidade não é sua, você não nasceu obeso, você adquiriu essa obesidade durante a sua vida, e da mesma forma que você adquiriu, você pode largar e pode se livrar disso. Então, é uma coisa, não é tão simples como você falou, curar a obesidade, mas o grande problema é que existe uma estratégia. E essa estratégia não é seguida pela grande maioria das pessoas. Mas a obesidade tem cura sim. E eu queria já dizer para as pessoas que estão entrando nesse vídeo aqui ao vivo, que escute com muita atenção que é possível sim curar a obesidade. Como você bem falou, é a mãe de todas as outras doenças. Um corpo obeso é um corpo inflamado que leva a vários respingos. A obesidade vem de mãos dadas com diabetes, com pressão alta, com a própria inflamação intestinal, com Alzheimer, com câncer, com doenças cardiovasculares e com a autoestima baixa. Então, se a gente resolve a obesidade, a gente melhora tudo na vida de uma pessoa. Desde a questão da saúde, a vida financeira, porque a pessoa com menos gordura, ela tem mais energia, ela tem mais disposição física, ela é mais autoconfiante nos relacionamentos. Então, você abre um leque de coisas na vida da pessoa. Por isso que o tratamento da obesidade hoje é um dos capítulos da medicina que mais me encanta. Mas daí a obesidade é uma doença ou a obesidade é um sintoma de perda de saúde? A obesidade ela é um sintoma de perda de saúde. Muitas vezes o teu corpo dá o sinal que está obeso, mas isso tem uma causa. Então, a causa das doenças geralmente são as mesmas. Então, você vai olhar uma pessoa que está obesa, qual é a causa daquele estado que ela se encontra, que é a obesidade? Muitas vezes é falta de orientação. Não é nem problema físico, mas é porque a pessoa não sabe o que fazer. Ela come errado achando que está certo. Ela pensa que para emagrecer é somente comer pouco e fazer muito exercício físico.
A outra forma é uma tireoide que está desregulada, então você organizando a tireoide, às vezes a pessoa se cura da obesidade. Às vezes é uma questão psicológica. Eu quero o carinho da minha mãe, que ela não me deu quando eu era criança. Como é que eu posso conquistar o carinho da minha mãe? Tudo isso a nível de inconsciente. Comendo doce, que era o doce que a minha mãe me dava quando chegava perto de mim. Então, são várias as causas que você vai juntando e vai dando àquela pessoa obesa. Aí a pessoa pensa que o método para tratar a obesidade é simplesmente tomar uma injeção de Saxenda, de Ozempic e uma coisa assim. É o imediatismo da medicina e da saúde que a gente... Isso não é só na saúde. A população também está vivendo o imediatismo. Você quer emagrecer e você quer um suplemento para emagrecer, ao invés de fazer um curso de emagrecimento. Eu não sou contra suplemento para emagrecer. Eu até, inclusive, nós produzimos suplemento para emagrecer. Mas o ideal é que ele tenha outras estratégias junto também. Né? Não existe fórmula mágica para nada, não existe. E para a obesidade, da mesma forma. Como é que as pessoas acumulam gordura desnecessária? Como é que elas ficam gordas? Normalmente, o que acontece? Né? Normalmente, nós temos uma orquestra hormonal no nosso corpo e o ser humano, desde sempre, ele precisa de combustível. Combustível para viver. E esse combustível é a energia, é o ATP. A molécula de energia chama-se ATP. A célula pega a comida, estou falando de uma forma mais simples, que são os carboidratos, as gorduras, as proteínas, e transforma em energia, que é o ATP. Só que dependendo do tipo de combustível que você coloca no teu corpo, ele vai ser queimado mais rapidamente ou mais lentamente. Então, se você coloca, por exemplo, um combustível, é igual um carro. Você tem uma gasolina boa para usar num carro, uma gasolina aditivada, muito boa, premium, e tem uma gasolina ruim, que deixa resíduos. Então, se você vai colocar uma gasolina ruim no teu corpo, vai sobrar resíduos. Então, um exemplo, se você coloca o teu combustível energético, é baseado em açúcar, pão, bolo, biscoito, bolacha, farinha, arroz, macarrão, todos esses carboidratos, o que é que acontece? Esse carboidrato é transformado em glicose, rapidamente ele vai para o sangue, e quando ele chega no sangue, a insulina, que é o hormônio produzido pelo pâncreas, precisa colocar esse açúcar dentro da célula. Então, a insulina aumenta no sangue, e isso faz com que você termine engordando esses picos de insulina. Então, fica muito açúcar no sangue, você não consegue normalmente consumir tudo, porque o ser humano hoje gasta pouco, o ser humano hoje vive no computador, vive em casa, raramente faz exercício físico. E aí o que acontece? Isso sobra. E o nosso corpo humano, como ele é muito sábio, e faz isso desde a era do Paleolítico, desde o homem das cavernas, como sobra gordura, ele acumula. E ele acumula onde? Acumula nos músculos, acumula no fígado. Então, nos músculos menos mal, porque você acumula e ali vai servir para uma atividade física posteriormente, mas começa a acumular no fígado, aí vai dando a gordura hepática, acumula na sua barriga e dá gordura visceral. E o ser humano não usa isso, porque está sempre sobrando comida, está sempre sobrando. Então nós vivemos, a metáfora que eu uso muito para isso, é como se você andasse no carro constantemente de tanque cheio e parando constantemente para abastecer com combustível. Então o que acontece? Aquela gasolina sai do tanque, extravasa, mela seu carro, mela a pintura. Então é isso que a gente está fazendo. É como se você estivesse parando numa viagem de 300 quilômetros, parando 4 vezes para poder abastecer um carro, sendo que o teu tanque cheio daria para ir até lá. Só que o tanque cheio daria para ir com combustível de excelência. Qual seria o nosso combustível de excelência? As proteínas e principalmente as gorduras boas, porque essas dão uma subida mais lenta da insulina. Então, já falando um pouco de como acontece, já pulando já para as pessoas entenderem um pouco como emagrecer, eu vejo que os meus alunos, eles passam a emagrecer quando eles entendem que o segredo de emagrecer não é comer pouco, mas é colocar as rédeas na insulina e domesticar a insulina, domar a insulina. Quando você consegue domar a insulina como se doma um cavalo selvagem, e ele fica ali, ó, no ritmo certo, você não engorda mais. Outra coisa que faz essa insulina perder o controle e fazer você engordar é o estresse. E eu penso, trazendo para a metáfora do cavalo, o estresse é uma chicotada que você dá no cavalo, que faz ele pular mais ainda. Então, é por isso que as pessoas às vezes até comem mais ou menos certo,
mas se estressam demais e aumenta cortisol. E o cortisol ajuda a aumentar a insulina. E é todo um processo. Né? Precisa entender o corpo como um todo e não ficar tratando só os pedaços. Você falou num ponto fundamental, que é o combustível para gerar energia, para gerar o ATP. E as pessoas acreditam que o melhor combustível seja o carboidrato e renegam a gordura e dizem que a gordura é horrível para o nosso corpo. Qual é a verdade nisso? Durante muito tempo, a gordura ela foi tida como um vilão. Né? A gordura foi tida como um vilão, só que se a gente for olhar os fatos históricos, a grande verdade é que os nossos antepassados, não vou muito longe, nossos bisavós, nossos avós, não tinham a prevalência, a quantidade de infarto que nós temos hoje. AVC nem se fala, AVC não, Alzheimer nem se falava. Alzheimer começou a ser conhecido pela população há 20 anos atrás e hoje está uma epidemia. Não se falava de praticamente há 100 anos atrás, não se falava de diabetes, as pessoas morriam de tuberculose, morriam de diarreia, morriam de queda por fratura, mas essas mortes de hoje por doenças crônicas, cardiovasculares, não existiam. E a gente percebe que esse aumento dessas doenças cardiovasculares, o aumento dessas doenças crônicas, vem exatamente quando houve um aumento justamente do consumo de óleos vegetais ricos em gorduras trans. Então, óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol. E justamente quando a população começou a ter medo das gorduras boas e começou a evitar a gordura. Então, se a gente puder fazer uma forcinha no passado, o nosso avô, nossa avó cozinhava com banha de porco, usavam azeite de oliva menos porque sempre foi muito difícil para a população poder comprar, não é tão acessível, mas a própria manteiga. Então, as pessoas começaram a perder esse hábito e começaram a cozinhar com óleo de soja, com óleo de milho, e começaram a ter medo das gorduras, a própria gordura da carne, a gordura do porco, começaram a tirar essa gordura e começaram a usar mais pão integral, biscoitos integrais, arroz integral, e substituíram por essa alimentação da indústria pseudo-saudável, que a gente costuma dizer que são os alimentos fit, light, diet, que são mais caros e que viraram um objeto de desejo da população obesa e que diz assim, eu não posso emagrecer porque eu não tenho dinheiro para comprar isso. Enquanto que, na verdade, isso não emagrece. Isso é uma grande enganação e as pessoas continuam aprisionadas nisso. Então, a gordura, o homem das cavernas comia a gordura visceral dos animais. Então, os estudos mostram que os homens comiam vísceras, comiam moela, comiam fígado, comiam, inclusive, intestino dos animais. E essas pessoas não tinham doenças cardiovasculares, morriam de outras coisas. E de um tempo para cá, a agricultura veio surgir de alguns anos para cá, muito depois do homem do Paleolítico. Então, a gente precisa perder esse medo. A dieta mediterrânea é uma das dietas que, para mim, é uma das mais perfeitas para você equilibrar. Porque eu acho que é a que mais equilibra a vontade de comer coisas com carboidratos bons e com gordura, proteína. Para mim, é que faz um melhor balanço, sem radicalismo. E você vê que na França, na Itália, as pessoas vivem e têm um índice menor de infarto, só que quando você percebe dados como esse, na França, aí vem a medicina tradicional e diz que é o paradoxo francês. Né? Paradoxo francês, porque lá o povo come gordura e infarta menos, mas não é paradoxo. É exatamente uma coisa que é esperada. Então houve manipulação de estudos, houve interesse de venda de simvastatina, então houve toda a indústria dos alimentos diet, light, fit, que fez a gente passar por isso. Daí, o pessoal fala muito sobre a obesidade começa com o IMC 25. Quando é que começa mesmo a obesidade no teu entender? Doutor Ronaldo, eu sou um cara muito prático e muito simples, até porque eu não gosto de complicar a vida dos meus alunos e inscritos. Eu peço para eles não se incomodarem com o IMC, não se incomodarem tanto com percentual de gordura. Eu nem olho para IMC, jamais, eu não costumo olhar. Eu costumo ver mais a clínica, costumo ver mais como você se sente com o seu corpo,
qual o corpo... São algumas perguntas que eu faço para os meus alunos. Qual foi o corpo ideal que você já teve na sua vida? Né? Você está mais gordo ou está menos gordo do que naquela época? Então, se você sente as roupas apertando, você sente que está difícil, que está ruim, porque muitas vezes você vai ver um IMC, o índice de massa corporal, o cara tem um índice de massa corporal alto, mas o cara é um fisiculturista, né? Baixinho, mas muito forte. Então, ele é meio relativo, eu acho que ele é falho em muitas coisas, mas o percentual de gordura, eu acho que ele ainda se assemelha. Qual seria o ideal na minha experiência? O ideal é que as mulheres mantenham ali um percentual de gordura, uma mulher normal, em torno de 20%, 18% a 20%, e o homem pode baixar um pouco mais ali, em torno de 15%. Né? Claro que você pode, dependendo da tua atividade física, atlética, você pode descer mais. O meu hoje ele fica em torno de 8%, 9%, né? Mas eu já tive percentual de gordura de 33%, 35%. Então, e outra coisa que eu acho interessante é que tem gente que nunca teve o corpo tão bom. Eu quero deixar isso bem claro para quem está ouvindo aqui agora, porque isso aconteceu comigo. Tem gente que nunca teve o corpo tão bom como que ainda vai ter. Então, eu nunca tive o corpo que eu tenho hoje, com 48 anos, nem na minha adolescência. Então, eu era muito magro, muito seco, não tinha massa muscular. Então, você pode construir isso com não só emagrecer, mas virar a chave e entender que você pode mais. Então, é claro que no processo de emagrecimento você tem que ter uma referência. Então, a referência ideal é aquele melhor momento que você já esteve na sua vida. Mas lembrando que você pode ficar melhor ainda do que aquilo. Eu vejo as pessoas, às vezes, tendo referência de outra pessoa. Ok, é legal, mas muito cuidado com isso, que isso pode ser uma armadilha. Às vezes o teu perfil, o teu biotipo, não é aquele perfil. Existem mulheres que a gente chama de mulheres mais estrogênicas, mais cheias de curvas, que querem ficar igual a Barbie. Então tem que ter cuidado, porque aquele já é um modelo, um biotipo que você pode melhorar e piorar, mas não pode fugir muito disso. Aquela mulher que ele tem, que é muito magrinha, sequinha, dificilmente ela vai ficar também cheia de curvas, aquela mulher, digamos, que como chamam, gostosona. Então você tem que ter muito cuidado, porque as pessoas fazem muitas loucuras para atingir esses corpos que não são muito adequados para o seu próprio biotipo. Muitas pessoas que estão nos assistindo agora, elas ouviram falar de que o avançar da idade, o aumentar da idade, inevitavelmente leva a um aumento do acúmulo de gordura. Tem verdade nessa frase? Não tem verdade. Na verdade, o que acontece é que existe uma coisa que é comum e o que é normal. O que é comum é isso aí mesmo. É você ver. O que é mais chocante é que você olha para uma pessoa, e eu quero que vocês que estão assistindo agora tomem muito cuidado com isso. Você olha para uma pessoa com 30 anos, aí ela está lá com o seu perfil, sua silhueta. Aí com 40, ela está com a mesma silhueta, o mesmo peso e mais gorda. Então, a gente vê muito isso. A pessoa vai perdendo massa muscular, vai ganhando gordura, vai se mantendo com o mesmo manequim, substituindo uma coisa pela outra e ela não percebe. E ela fica feliz, porque ela até diz, olha, meu corpinho é o mesmo, mas ela tá passando por uma transformação. Isso quando não tem realmente o aparecimento da obesidade. Por que acontece isso também? Porque com o passar do tempo, então as pessoas começam a fazer menos atividade física, tem um declínio hormonal, que é o grande problema na mulher e no homem, principalmente na menopausa e na andropausa, e isso é visto como normal do envelhecimento. Então as pessoas se acostumam que, não, quando eu tiver 60, 70 anos, é normal eu estar magro, com a barriga maior, com massa muscular atrofiada, e se eu estiver caminhando sem dor, tá tudo normal. As pessoas se conformam com muito pouco. Você olha para o doutor Uronal aí, né, fazendo levantamento olímpico como um rapaz de 17 anos, não tem que se conformar com isso, tem que querer ficar igual a ele, tem que querer ficar melhor do que ele. Então é assim que tem que ser. Então não é ficar assistindo televisão porque passou dos 60, 70 anos de forma alguma. Eu quero com 80 anos estar fazendo barra, fazendo calistenia, porque existem pessoas que já fizeram isso. O Joseph Pilates, eu não sei se ele já tinha 80 anos, mas tem fotos dele fazendo exercício com 80 anos. Então, a gente tem que ter essa referência. O grande problema é que a medicina melhorou a tecnologia e a gente tem isso disponível. Nós temos hoje os hormônios bioidênticos que nos ajudam a viver melhor. Antigamente não tinha. Então, eu penso que quando a gente alia a tecnologia
né, de ponta da medicina, com a medicina natural, dos chás, ervas, suplementos, hábitos de vida saudáveis. Quando a gente junta as duas coisas, a gente tem a perfeição. E é isso que a gente tem que fazer. Então, o envelhecimento, é comum você envelhecer muito mal, cada vez pior, tomando mais remédio, mas isso não é normal. É normal você envelhecer, mas sem ficar doente, sem perder a sua memória, sem esquecer quem são seus filhos. É normal você envelhecer caminhando, fazendo exercício, ainda levantando coisas, fazendo suas necessidades sozinho, sem precisar de ninguém. Mas o que a gente vê hoje em dia não é mais isso. Uma pessoa de 80 anos, a pessoa hoje vive 80, 85 anos, até 90, mas dos 80 para os 90, praticamente não é mais vida. Então, estou vendo isso na casa no meu pai, e é triste ver isso. Você com 80 anos, aquela idade da sabedoria, a idade da maturidade, você poderia viver muitos anos ainda, viajando com a família, mas não, você vira um peso para a família, porque não houve essa consciência de que é possível chegar nessa idade plenamente ativo, trabalhando, dirigindo, porque a gente tem lugares no mundo, chamadas as zonas azuis, onde as pessoas vivem de forma ativa, até 115 anos, pedalando, dançando, dirigindo. Então, mas é muito importante também, eu acho que queria frisar basicamente, mesmo na questão da obesidade, a modulação hormonal. A gente não pode negar, eu gosto muito de metáforas, que o envelhecimento é uma descida de uma ladeira. Você vai descer a ladeira, você vai chegar lá embaixo e vai fazer a sua passagem. Você não pode comparar um homem de 70 anos saudável com um jovem de 18 anos saudável, a mesma pessoa. Então, essa pessoa vai ter alguma perda, mas essa descida da ladeira pode ser de uma vez, ou pode ser devagarinho, freando, com calma, apreciando a descida da ladeira. Então, e o que faz esse freio são os hormônios. Os hormônios causam essa frenagem do carro para que você não chegue tão rápido lá embaixo, né? Os hormônios fazem você manter a libido por mais tempo, a cognição. Então, as pessoas associam o hormônio muito a câncer e muito a massa muscular, fisiculturista, e não. Hormônio, isso aí é outra coisa. Então, hormônio é para pessoas normais, como eu, como você, como as pessoas que nos assistem aqui. Mas tem que acabar com o mito de que causa câncer. Hormônio na dose certa, da forma correta, no momento certo, feito por um médico, por acompanhamento clínico, é muito seguro. Agora vamos chegar para a parte nobre dessa nossa conversa. As pessoas podem emagrecer? Quais são os principais passos para emagrecer? Muito interessante isso. O emagrecimento, ele é uma situação onde você tem que levar a sério. Não é uma coisa simples para dizer assim, ó, tá aqui esse remédio, coma menos e faça exercício. Tá longe disso. Você tem que encarar o emagrecimento como um processo de médio prazo. Eu estou falando de emagrecimento definitivo, para você nunca mais voltar a engordar. Então, existe aquela fase de ataque, existe aquele tratamento de médio prazo, até você chegar no seu peso ideal, e existe a manutenção. Então, a primeira coisa é o ataque. Eu quero emagrecer agora, dar aquele impacto para eu já sentir os resultados, me empolgar, melhorar a autoestima e dentro de um mês eu já perder ali entre 5 a 10 quilos. Isso é possível, sem remédio. Então, na minha experiência, a gente faz isso constantemente. Depois, eu vou perder mais peso num ritmo menor para atingir o meu peso ideal. E depois eu vou manter para o resto da vida. Então, a primeira coisa é uma educação. Essa pessoa precisa entender, por mais leiga que seja, ela precisa saber o que é um carboidrato, o que é uma insulina, quais os alimentos que aumentam a insulina no seu sangue e precisa saber os cardápios para ela montar os seus pratos. Dieta pronta não funciona por muito tempo. Porque se você vai no nutricionista, ele não te orienta nada e te dá um cardápio pronto, igual um cachorro recebe a ração, você não entende nada, não compra a ideia, não se engaja, e ali você sai repetindo aquela papelada ali durante 2 semanas e perde o interesse, porque geralmente é comida com gosto de isopor, comida cara, comida sem gosto, sem gordura. Então você precisa de um profissional atualizado, que entenda de nutrição funcional, que entenda de dieta cetogênica, que é uma dieta mais à base de gordura e proteína, que entenda de jejum intermitente, que é outra ferramenta muito boa para ajudar no emagrecimento. Em outra oportunidade a gente pode falar, você tem vários vídeos falando sobre isso no seu canal.
Então, quando você entende um mecanismo, né, que o teu profissional, você mesmo, num curso como esse, você estuda e aprende, você começa a colocar em prática com mais convicção e com mais esperança. Opa, eu entendi, aí você começa a fazer e você percebe, peraí, eu comi aqui de manhã um abacate e eu só tive fome meio-dia. Quando eu como uma maçã, eu tenho fome mais rápido. Então você começa a perceber, então vou comer mais abacate. Então você começa a perceber que quando come uma picanha, você passa mais tempo sem comer do que quando come um peito de frango. Então fica lógico para você que a picanha faz você emagrecer mais do que o peito de frango, porque o peito de frango você vai comer a cada 3 horas. E a picanha, você vai demorar 8, 10 horas para comer de novo. Então você vai começando a entender que você está encontrando o caminho para acalmar a sua insulina. Esse é o primeiro ponto. O segundo é porque você precisa, no processo de emagrecimento, de um apoio psicológico. O emagrecimento sem um conhecimento, um apoio psicológico, um estudo psicológico. Se você estiver num consultório que vá ao psicólogo, se estiver num curso de emagrecimento que lá tenha psicólogo, mas as questões psicológicas. Você tem que buscar na sua infância onde vem principalmente a compulsão alimentar e onde vem a relação esquisita que você desenvolveu com os alimentos. Então, se o alimento para você é uma coisa que não é apenas para nutrir da energia, tem alguma coisa errada aí por trás. Se o teu alimento, e eu faço essa pergunta para quem está aqui assistindo agora, o alimento é o que para você? Muitas pessoas respondem, é um amigo, é um namorado. Acredite, as pessoas têm sentimento com o alimento. É como se fosse minha mãe o alimento. Então, 60% a 70% dos nossos alunos respondem que o alimento é uma espécie de companhia. Isso é impressionante. Então, enquanto houver isso, você tem que descobrir, e no passado, através de ferramentas meditativas, autoconhecimento, para desconectar isso do passado, resolver essas carências, e isso o psicólogo precisa ajudar. Não adianta tentar fazer sozinho, né? Que seja um psicólogo em grupo, ou que seja numa turma, que seja em consulta, enfim. Então, a psicologia é muito importante. Terceiro pilar é o pilar da atividade física. A atividade física, ela não é obrigatória, na verdade, para emagrecer. Nós temos inúmeros alunos que emagrecem, inclusive sem fazer exercício físico, por problema no joelho, mas não é o ideal, porque o exercício físico, ele é um braço muito importante para ajudar na produção de mais calor, ajudar na queima de caloria, principalmente os treinos HIIT, que são os treinos de alta intensidade intervalada, mas são muito importantes para ajudar nessa função da insulina. E eu acho que talvez o mais importante do exercício é uma coisa que pouca gente fala, do exercício produzir endorfinas para acalmar a tua mente e você não querer comer tanto. Então, quando você faz isso, você junta esses pilares, o estudo, uma boa alimentação, a parte psicológica, um exercício físico, somado a isso também, você inclui um suplemento para te dar um empurrão. Eu comparo sempre o suplemento para emagrecer como se fosse uma montanha. A pessoa que quer emagrecer, ela quer subir uma montanha. Você pode subir essa montanha escalando aos pouquinhos, ou você pode subir de elevador. O suplemento, às vezes, é um elevador para subir a montanha. Daí aqui, suplementos, existem vários suplementos que podem te ajudar, né? Mas suplementos à base do que você precisar. Eu gosto muito do gengibre, que não é nem um suplemento, é um alimento. O gengibre ajuda a queimar, a desinflamar. Gosto do psyllium, porque o psyllium tem uma fibra de uma planta chamada Plantago alvata, que dá saciedade, então você coloca ali antes das refeições e ela faz você comer menos. Gosto do picolinato de cromo e do 5-HTP para te ajudar a diminuir a vontade de comer doce. 5-HTP é o 5-hidroxitriptofano, que ajuda na formação da serotonina e da melatonina. Serotonina é o hormônio do prazer, da felicidade. Gosto do Morosil, que vem da laranja Moro, que é uma laranja italiana, que ajuda também a diminuir o efeito sanfona. E outras ferramentas importantes que eu acho fundamental, Ronaldo, para quem quer emagrecer, é estar junto de quem quer emagrecer. Então, andar junto para ganhar dinheiro, para emagrecer, para se continuar um casal bem casado, você se parece com quem você anda. Isso é bíblico. Você se parece com aquele grupo de 6 pessoas, com aquelas 6 pessoas mais próximas a você. Então, você pode olhar as pessoas que estão assistindo aqui agora, pegue suas 6 melhores amigas.
e olhe se o corpo delas não parece com o seu. Olha o salário dos seus 6 melhores amigos. O seu salário é mais ou menos aquele ali. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar pessoas melhores do que você para poder crescer mais e mais, mais e mais. Então, a rede social, ela é muito importante, porque quando você está querendo desistir, a pessoa vem e te ajuda, te puxa para cima e você vai ajudando os outros. Não podemos também deixar para trás uma boa noite de sono, né? Se você não dorme bem, você não emagrece, porque você, à noite, é onde você produz o teu hormônio do crescimento, a sua maior produção de hormônio de crescimento, que não é só para crescer. Depois que a gente passa dos 25, 30 anos, o hormônio do crescimento aí tem outra função, que é de queimar gordura, que é a de aumentar a massa muscular. Então, se você quer emagrecer, um grande coisa que você tem que fazer é aumentar a massa muscular. Quanto mais forte, mais fácil de emagrecer. E as pessoas têm mitos do tipo, eu não quero ficar forte, eu quero só emagrecer. Aí ele vai para academia e fica na esteira, 200 anos na esteira. Então, cara, tu tem que melhorar a tua massa muscular. Dificilmente você vê um fisiculturista gordo. Quanto mais massa muscular, mais você queima. Então, eu acredito que claro que existem números, se a gente fosse falar aqui, daria um final de semana inteiro só de fala de tratamento da obesidade, mas eu acho que esses são os pilares mais importantes, sem deixar de falar também no controle do estresse. Né? O controle do estresse, você desacelerar um pouco mais a vida. Então, a pessoa que toma café, eu vejo aqui, eu estou aqui nesse momento num estúdio aqui, um prédio aqui em São Paulo, onde as pessoas compartilham vários ambientes. Ninguém conversa com ninguém. As pessoas tomam café olhando para o celular. Então, se você toma um café da manhã olhando para o celular, você vai comer mais, não tenha dúvida. Porque você não deixa o teu corpo sentir que o alimento chegou e mandar os hormônios para o cérebro para dizer, opa, não precisa mais não. Então você está no automático 24 horas por dia, não sente o sabor dos alimentos, não mastiga, não cozinha. Eu hoje, Ronaldo, fiz meu almoço aqui nesse estúdio. Comprei um bife grande, comprei uma abobrinha, comi um bife com abobrinha, foi o meu almoço. Não comi nada de meio-dia para cá, estou muito bem, estou energético, acabei de treinar. Então, assim, é um ritual. O gordo, a pessoa gorda, ela tem rituais. O ritual do gordo é acordar cansado, tomar café com açúcar para poder ir trabalhar, é ficar com energia baixa, é chegar em casa, dormir depois do almoço e depois sair para trabalhar de novo. O ritual do gordo é assistir Netflix, é não querer ir para academia, é comprar roupas largas. O magro tem outro ritual, então, que é acordar cedo, é comer comidas certas. Eu não estou falando isso para causar bullying, eu estou falando isso para lembrar as pessoas, se você quer emagrecer, comece a ter rituais de quem já é magro. Então, isso funciona em tudo na vida. Você quer ganhar dinheiro? Comece a ter rituais de quem já ganhou. Qual é o ritual de quem já ganhou dinheiro? É não falar de miséria, é não ficar chorando todo tempo, é doar dinheiro, mesmo que seja pouco. Mesmo que você não tenha, doa um pouquinho. Então, com a obesidade é a mesma coisa. Daiane, eu não consigo, eu sinto dor para ir para academia. Vai com dor. Não precisa treinar 1 hora, não. Treina 5 minutos. Mas eu não consigo nem 5 minutos. Vai para a academia, bota a roupa de academia e vai conversar com a recepcionista. Amanhã você conversa e faz 5 minutos de esteira. Faz 1% por dia. Que daqui a 100 dias você está fazendo 100% do que você precisava fazer. Então não tenha pressa. Se desconecte mais do celular, das redes sociais, que isso aqui você tem que saber usar. Então, se a gente ficar conectado demais, então o mundo hoje está muito acelerado, as pessoas se cobrando uma vida de Instagram, que é uma vida perfeita de blogueira, de abdômen trincado. Relaxa, desacelere e faça o simples. Então, acho que se a gente voltar a viver como antigamente, a gente vai ter resultados mais fáceis. Me veio à mente agora uma frase de um grande humorista, acho que foi o Jô Soares que diz assim, emagrecer é muito fácil, eu mesmo já emagreci dezenas de vezes. Exatamente. Emagrecer é até fácil, difícil é permanecer magro, mas quando você aprende a estratégia, você mantém o resto da vida. Por exemplo, hoje, eu vivo igual um diabético vive. O diabético não precisa sofrer. O diabético sofre. Sofre por quê? Porque ele não come açúcar? Eu também não como. É você tirar o hábito dessas coisas, você vai ver que isso não é sofrimento, isso é normal. E ele só está diabético porque ele fez errado. Não estou falando do diabetes tipo 1, mas do diabetes tipo 2.
Então, eu não preciso viver diferente do hipertenso. O hipertenso só vive daquele jeito limitado porque se ele mudar os hábitos, ele pode até deixar de ser hipertenso. Então, são resultados de escolhas. Brilhante, Dayan, brilhante mesmo. É muito inspirador conversar contigo e te ouvir conversar, te ouvir falar sobre saúde. E agora eu peço que tu abra teu coração e dê uma mensagem para todas as milhares de pessoas que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Eu quero que vocês agora, nesse momento, acreditem o seguinte. Tem muita gente que está tentando emagrecer há anos. Já fez tudo que era possível e impossível na cabeça delas. Sempre que eu estou tentando desistir de alguma coisa, eu penso assim, eu já tentei tudo realmente? Eu já fiz tudo realmente 100%? Se você acha que você não fez tudo, tenta mais uma coisa, mais uma vez. Será que de tudo que eu falei aqui hoje, não tem nada que você ainda não fez? Procura alguma coisa. Às vezes, o túnel que a gente está cavando está bem pertinho de chegar no final e a gente desiste faltando 5 dedos. Se a gente tentasse mais um pouquinho, a gente conseguiria. Então, quantas pessoas não já deixaram de ter sucesso na vida profissional porque não tentaram mais uma vez? Né? Quantas pessoas não permaneceram casadas porque não tentaram mais uma vezinha, mais uma semana? E quantas não continuam obesas porque não tentaram mais um ano? Né? Então, na minha vida, por exemplo, hoje eu trabalho nas redes sociais, eu sou médico, hoje a gente tem um canal no YouTube, Instagram, uma empresa digital, mas há 8 anos atrás, eu tinha feito 28 eventos presenciais antes de começar no Instagram, todos deram prejuízo, todos, 28. Dava pouca gente, ninguém queria assistir, e aí eu pensei em desistir. Quando eu fiz o 29º, aí deu tudo certo, eu ganhei energia para continuar. Não desista porque você acha que já tentou tudo, né? Não desista. Então, não desista nunca de você. Você é a pessoa mais importante na sua vida, ninguém é mais importante que você, seu filho não é mais importante que você, seu trabalho, porque quando você estiver num leito de UTI, que eu espero que você não esteja, né? No leito de UTI, com seus 60, 70 anos, diabético, com a perna amputada, só vai ter você lá muitas vezes e seus familiares mais próximos. Então não queira isso para a sua vida. Se você não quer se motivar pelo prazer, para ficar bonito, sarado, se motive pela dor. Não queira essas coisas, abomine viver assim. Porque Deus te fez para ser perfeito, a imagem e semelhança de Deus. Então tá aí, tem estratégia demais. Ah, não tenho dinheiro. Não tem justificativa. Peguei essa semana um testemunho de uma aluna, de uma seguidora minha, que emagreceu 30 quilos. E eu disse, o que foi que você fez? Você fez algum curso meu? Ela, não, doutor, nunca tive dinheiro para comprar seus cursos. Eu botei na minha cabeça na pandemia que você falou que quem fosse gordo tinha mais risco de morrer de Covid. E eu botei na minha cabeça que eu ia assistir 7 vídeos seus por dia. E foi o que ela fez. Durante um ano, assistiu 7 vídeos gratuitos no YouTube. E emagreceu 30 quilos. Resultado, ela agora ganhou o meu curso de emagrecimento. Então, por merecimento. Então, eu acho que não tem desculpa. Tem o canal Dr. Uronal, tem o meu canal, tem vários canais na internet, tem cursos pagos. Vocês estão passando por esse evento maravilhoso aqui agora. Aproveitem, se agarrem e espremam cada palestrante que vier aqui, porque todos têm coisas boas para... Aí, muito obrigado. Você novamente estourou a boca do balão. Tenho certeza que essa vai ser uma das melhores palestras deste congresso. Eu estou empolgado em te ouvir, eu já te ouço há muito tempo e espero que todos vocês adoraram essa palestra do Dayan, muito informal, mas com muito, muito, muito conteúdo. Obrigado a todos vocês que estão assistindo e a ti, Dayan, um abraço muito especial de gratidão pela tua gentileza em estar aqui conosco. Muito obrigado, Deus abençoe. Mais uma vez, parabéns por ter estado na Rede Globo. Fiquei muito orgulhoso de você. Você ajudou a todos nós ali, porque sempre é bom. Beijo, gente. Obrigado pelo espaço. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima aula.